Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais essa atividade da SER. Estamos felizes pela presença de todos. Já pelo número você vê que as férias estão interferindo já na presença. Mas importa que estamos aqui e a tarefa será cumprida. Vamos dar início às nossas atividades pela prece. Bondoso Mestre Jesus, ao nos reunirmos na Casa Espírita, Senhor, queremos elevar o pensamento de gratidão pela oportunidade de aqui estarmos, entre irmãos, com o objetivo comum de todos nós, que aqui vimos semanalmente, para ouvirmos uma palestra, ouvirmos sobre os teus ensinamentos, refletirmos sobre a nossa responsabilidade perante o mundo e perante Deus. Que possamos levar daqui um pouco de alento, de paz e de conhecimento para enfrentar as nossas dificuldades e entendê-las na medida que já temos conhecimento da imperfeição do mundo em que vivemos, mercê do nosso atraso espiritual. Que os amigos espirituais possam estar conosco, assistir a nossa Maria, assistir a cada um de nós, para que o objetivo da tarefa possa ser alcançado. E que o Mestre, na sua grandeza espiritual, uma vez mais se faça presente entre nós, dirigindo as nossas atividades e permanecendo em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Nós queremos lembrar que a casa, às quartas-feiras e aos sábados, tem grupos de estudos sobre estudo sistematizado da doutrina espírita, tanto para os iniciantes como para aqueles outros que já têm vivência, conhecimento da doutrina. Há uns grupos mais avançados também. Às quartas-feiras, às 20 horas, aos sábados, a partir das 14h30. Também aos sábados, temos um trabalho tradicional de plantão de passes às 17h30. Todo sábado às 17h30, um grupo está à disposição na Casa da Frente para atendimento às pessoas que busquem esse tipo de trabalho, ou um atendimento fraterno, ou a aplicação do passe. Além disso, às terças-feiras, um grupo de senhoras se reúne aqui na SER para fazer enxovais e outros tipos de roupas, de vestimentas que são destinadas às pessoas carentes, às mães necessitadas e carentes. É feita uma distribuição nesse atendimento. A palestra de hoje está a cargo da nossa querida Marie Chantal Eisenbach. A Marie é do tempo da fundação da casa. Está conosco desde sempre, é uma trabalhadora de todas as horas e de todas as atividades. A Marie tem dado a sua colaboração ao longo desses 38 anos, em todas as áreas, está sempre à disposição, principalmente no campo doutrinário e com as palestras na divulgação da doutrina. Ela é empresária, esposa do Filinto, presidente da casa, empresária, mãe de 3 filhos, e hoje nos dá o prazer de ouvi-la como palestrante. Marie. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver em clima de muita paz. Oi, desculpe. Eu gostaria de começar com uma pergunta. O que nos mantém felizes e saudáveis durante a vida? Repetir. O que nos mantém
felizes e saudáveis durante a nossa vida. E pergunto a vocês, se você fosse investir agora no seu eu futuro, a que você se dedicaria? Cada um de nós aqui já tem uma experiência de vida, uns mais, outros menos. Agora, se você fosse investir no seu eu futuro, a que você se dedicaria? Foi feita uma pesquisa na geração Y, perguntando quais eram os seus objetivos mais importantes na vida. 80% responderam que o objetivo era ser rico. E 50% desses 80% disseram que, além de ser rico, queriam ser famosos. Então, nós escutamos isso a todo tempo dos jovens, né? Ser rico, ser famoso. E a outra coisa que a gente escuta muito é assim, que a gente tem que priorizar o trabalho, a gente tem que dar o nosso melhor, conquistar mais coisas. Então, a gente sempre tem a impressão que essas são as coisas que nós devemos correr atrás para ter uma vida boa, para a gente ser feliz. E a gente sabe que cada um de nós faz escolhas muito próprias, cada um faz escolhas diferentes. Mas quase tudo que a gente sabe sobre as pessoas, é o que elas contam do passado. E se você perguntar para alguém, ela vai dizer, olha, lá eu não sei quando aconteceu isso, isso, isso. Mas a ciência nos mostra que essa retrospectiva que a gente faz nem sempre é muito apurada. Muitas vezes a nossa imaginação, a nossa memória, ela é totalmente criativa. Então a gente, né, aquilo que quem conta um conto aumenta um ponto, quando a gente lembra do passado, a gente sempre aumenta, não vários pontos no passado. Nós esquecemos, na verdade, a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida. Nós esquecemos simplesmente. Então, imagine se a gente pudesse assistir a vidas inteiras enquanto elas se desenrolam ao longo do tempo. E se pudéssemos estudar as pessoas desde a adolescência até a velhice. Harvard fez isso. Eles fizeram um estudo chamado Estudo de Desenvolvimento Adulto. É o mais longo estudo que já se tem notícias. Foram 75 anos, continua esse estudo ainda, acompanhando pessoas. Eles fizeram uma seleção de 724 homens e ano após ano eles foram acompanhando essas pessoas no seu trabalho, na sua vida doméstica, na comunidade, enfim, perguntando, né, na saúde, acompanhando essas pessoas. Eram feitas, por exemplo, entrevistas com a família, com os colegas de trabalho, uma coisa apurada, com os médicos, foram feitos exames de saúde durante tudo isso, desde a adolescência até, né, a velhice. Isso é um estudo extremamente raro de acontecer por vários motivos. Muitas vezes falta recurso, né? Então os investigadores, os pesquisadores acabam desistindo, às vezes muda o foco, morrem as pessoas, mas esse trabalho ele tem permanecido através das gerações porque uma equipe vai substituindo a outra e vão dando continuidade. Então nunca faltou essa continuidade. Então, como começou essa pesquisa? Em 1938, eles pegaram 2 grupos de homens. Gente, é porque era 38 que só foram homens, tá? Porque eu acho que nos dias de hoje as mulheres também estariam fazendo parte. O primeiro grupo, a maioria estava no 2º ano da Universidade de Harvard e todos terminaram seus estudos durante a Segunda Guerra Mundial. A maioria deles até foi servir na guerra. O segundo grupo
Era um grupo de garotos de bairros, do bairro mais pobre de Boston. E eles pegaram e escolheram algumas famílias bem problemáticas, desfavorecidas de Boston, lá da década de 30. A maioria viviam em prédios populares, que às vezes não tinham nem água corrente, nem fria nem quente. Imagine a situação. Então, quando entraram no estudo, esses adolescentes entraram com o consentimento dos pais, naturalmente, né? Tudo bem feito. Então, as equipes de Harvard iam, faziam entrevistas com as crianças, com os adolescentes, com os pais, com a família, com o bairro, com a escola, com a saúde, né, com os exames, e sem se envolver, apenas fazendo perguntas, mas sem dar resposta, sem dizer o que eles tinham que fazer. E, naturalmente, cada um foi tomando a sua vida. Alguns viraram operários, outros advogados, pedreiros, médicos. Alguns deles viraram alcoólatras, muito poucos esquizofrênicos. Alguns ascenderam no topo social, outros caíram até onde não podiam mais. Um deles se tornou presidente dos Estados Unidos. E a cada ano, essa equipe dedicada ia fazendo, então, esses questionários, essas visitas. Às vezes colocavam gravação, tipo Big Brother, né, para acompanhar alguns momentos familiares. E alguns de Boston, daqueles garotos desse segundo grupo, alguns perguntavam para os pesquisadores: mas por que vocês se interessam tanto pela minha vida? Minha vida é tão desinteressante. E os pesquisadores notaram que os de Harvard nunca pensaram isso a respeito da vida deles. A gente já vê aí, né, a diferença dos grupos. E a conclusão, né, durante 50 anos eles demoraram para incluir as mulheres. Depois incluíram as esposas também, né, nessas entrevistas, na participação da pesquisa. Qual foi a conclusão que eles chegaram? A mensagem mais clara, pasme, gente, eu não acreditei depois de tanto trabalho, foi que bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. Ponto final. Bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. E 3 lições foram concluídas, né, nesse processo. Gente, essa pesquisa continua agora com os filhos. Mais de 2.000 filhos desses 724 continuam, né? Eles têm hoje a maioria 90 anos, só 60 ainda estão vivos, dos originais, só 60, né? Mas as conclusões que eles tiraram foram, primeiro, sobre relacionamentos. É que conexões sociais são muito boas para nós e que a solidão nos mata. Então, as pessoas que são mais conectadas com a família, amigos, comunidade, são mais felizes, são mais saudáveis e vivem mais do que as pessoas que têm poucas conexões e que a solidão é tóxica. Não é uma novidade, né? Até pra gente, mas veja só. Pessoas que são mais isoladas do que elas gostariam têm a sua saúde precocemente decaída na meia-idade e o cérebro deteriora mais cedo e vivem vidas mais curtas. E o mais triste é de que cada 5 dessas pessoas, dessa pesquisa, uma delas se sentia assim muito triste, muito solitária. A segunda lição que eles concluíram é que não é apenas o número de amigos que você tem, ou se você tem um relacionamento sério, que importa. O que importa é a qualidade dos relacionamentos que as pessoas têm. É isso que faz. Bons relacionamentos fazem diferença se eles forem relacionamentos bons, que importam. Que viver no meio do conflito é muito ruim para a saúde. Então, viver em meio a relações boas e reconfortantes
nos protege, né? E isso significa o quê? Que relacionamentos bons e próximos protegem a gente de algumas circunstâncias adversas de envelhecer. Homens e mulheres em uma relação de 80 anos, que estão na base de 80 anos, dizem que sentem menos dor física e o seu humor é melhor. Por quê? Porque eles têm um relacionamento bom. É sem brigas? Não, gente. Ninguém tem um relacionamento sem brigas. Mas eles consideram um bom relacionamento. E a terceira lição é que relações saudáveis não protegem só os nossos corpos, mas os nossos cérebros também. Então, o Alzheimer, pessoas solitárias, pessoas que não têm bons relacionamentos, que não têm boas conexões com amigos, sociedade, tendem a ter problemas de memória mais cedo. Mas uma coisa ficou muito clara, que quando a gente tem um relacionamento que a gente se sente protegido, gente, proteção não é relacionamento marido e mulher que eu estou falando aqui, pode ser mãe e filho, pode ser amigos, pode ser primos, enfim. Quando a gente se sente protegido, se sente amado, essa que é a verdade, né? Proteção, amado, a gente tem um bom relacionamento. Então eles contam que tinham casais que brigavam dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Mas eles sabiam que um podia contar com o outro. Que quando a coisa pegasse, eles tinham essa solidez no relacionamento. E isso fez uma diferença enorme nos exames de saúde. Não que eles não tinham problemas de colesterol, todos eles tinham problema de colesterol, o mesmo que aqueles que estavam solitários. Mas os solitários morriam antes, tinham problemas de memória antes, sentiam muito mais dor, se queixavam muito do que aqueles que tinham vidas saudáveis. Bom, esse estudo demorou 75 anos, né, para ser feito. E a gente fica pensando sobre os motivos que levaram eles lá no começo. Porque nas entrevistas primeiras, todos eles diziam que felicidade era a mesma coisa que a geração Y. Ser rico, ser famoso. Mas chegaram aos 80 e poucos anos, concluindo que isso não faz a gente feliz. A gente sabe disso, mas às vezes a gente se tapeia, né? A gente acha que vai ser diferente com a gente, né? Então, eu fico pensando, o que faz com que os relacionamentos se tornem mais conectados? Na pesquisa, eles conversaram bastante com os familiares e descobriram que aqueles que tinham mais conexões assistiam menos televisão. Porque acho que na geração deles era televisão, né? Se fosse agora, seria no celular. Menos televisão e faziam mais caminhadas. Assistiam, iam ao cinema, mas a pé para irem conversando, jantavam mais juntos. Tinham uma vida social, não numerosa, mas tinham mais amigos. Tinham o dia do baralho, coisas que aproximavam. Muitos deles tinham o dia da leitura, porque nos Estados Unidos essa pesquisa, faziam grupos de leitura, sabe? Quando leem um livro, conversam sobre o livro, coisas que tornam a vida e as memórias muito mais interessantes. Essa é uma pesquisa que eu trouxe para a gente começar. Agora eu vou te falar de outra pesquisa. Em 1995, na Universidade de São Diego, na Califórnia, o neuropsiquiatra Dr. Michael Persinger
realizando experiências com tomografia computadorizada com emissão de pósitrons em portadores de epilepsia e esquizofrenia, ele percebeu que havia uma luminosidade inabitual no cérebro, um ponto de luz. E aquilo chamou tanto a atenção, porque não era em um, eram em todos os pacientes. Então, ele convidou um outro neuropsiquiatra chamado Dr. Vilayanur Ramachandran, que é indiano, mas radicado nos Estados Unidos, para que acompanhasse aquelas experiências. E o Dr. Vilayanur, quando viu aquela luz, ficou tão surpreso que ele disse, "Oh, my God!" E quando ele falou God, a luz ficou mais intensa. Eles começaram a fazer experiência. Ele começou a falar a palavra Deus em todas as línguas, inclusive no sânscrito, Rama. E toda vez que ele falava a palavra Deus em qualquer idioma, aquela luz se acendia. Aquilo foi tão surpreendente que aquele ponto de luz ficou conhecido e é conhecido no meio científico como o ponto de Deus. E concomitante a essa pesquisa, uma escritora de livros que é formada em filosofia, psicologia, que mais, meu Deus, teologia, física, um monte de coisas, ela escrevendo um livro, tinha escrito um livro que fez muito sucesso. O nome dela é Danah Zohar. E ela estava passando um momento de muita depressão, estava fora do país, tinha ido fazer uma viagem, e ela estava muito pressionada porque, como ela fez muito sucesso no seu primeiro livro, a editora havia contratado por um segundo livro e havia solicitado que ela fizesse num determinado prazo e paga um adiantamento de metade do valor. E sabe como é, né? Às vezes a inspiração não vem na hora que a gente quer, né? Ela começou a ficar ansiosa, pressionada com o tempo, começou a entrar numa depressão profunda. Aí ela resolveu fazer uma viagem, fez um exame, né, um acompanhamento psicológico. Quando ela voltou para os Estados Unidos, ela soube dessa pesquisa do Dr. Vilayanur e do Dr. Persinger. E então se ofereceu para trabalhar com eles, como psicóloga. E ela ficou tão maravilhada com esse ponto de luz que existia, né? Que ela acabou se associando à equipe, né? E promovendo com eles o reconhecimento científico de que o ponto de Deus é um fato. Todos nós temos esse ponto de luz. Mas todos nós, quando falamos de Deus, temos esse ponto iluminado nas nossas mentes. Ela vinha de uma escola psicológica muito forte nos Estados Unidos, que era a escola do William James, que é aquele famoso que inventou o tal do quociente intelectual, o tal do QI, né? Que durante mais de 80 anos foi usado esse teste, né, do QI como um quociente de inteligência. Ele, por exemplo, para a Primeira Guerra Mundial, ele separou os soldados pelo QI para mandar para o front. Era isso que ele fazia na época, né? Então o QI era coisa assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas ele foi percebendo que, apesar da pessoa às vezes ser excelente em matemática, um gênio, às vezes era uma nulidade em literatura. Às vezes a pessoa era ótima em física, mas não entendia nada de outras áreas. Então, mostrando que o quociente intelectual é uma coisa, né, que às vezes favorece, às vezes não. Aí ele fez uma pesquisa com a revista Forbes, das pessoas mais ricas do mundo. Ele conseguiu identificar que as pessoas mais ricas do mundo
não são as que têm o quociente intelectual maior. Foi aí que começou a vir uma outra onda de pesquisadores para entender que a gente tem também o quociente emocional. Que não adianta só eu ser super inteligente. Se eu não for uma pessoa equilibrada, se eu não for uma pessoa sensata, eu vou ter problemas também na minha vida. Então, que as pessoas com quociente intelectual tinham sucesso, mas menos do que as que tinham quociente emocional. Porque elas eram inteligentes, não eram excepcionais, mas elas eram mais equilibradas, tinham uma versatilidade maior. E, pasme, elas eram mais humildes. As pessoas que são gênios, às vezes eram muito introspectivas, muito isoladas, separavam muitas pessoas porque se achavam superiores aos outros. E ela, então, a doutora, a escritora, né, Dana Zohar, com esses conhecimentos, ela começou a pensar nesse ponto de Deus. E ela viu que não adianta a gente ter só QI, ou a gente só ter um QI intelectual e emocional. Que a gente precisava ter um QI, um QS, um QI espiritual, né? Em inglês, espiritual. Para nós seria o QE, um quociente espiritual. E aproveitando, então, todo esse desenvolvimento científico, foi que o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos anos 90, começou a escrever uma série psicológica, com vários livros na sequência, justamente para mostrar que a inteligência, ó, que legal, você ter um bom equilíbrio emocional é ótimo, mas você precisa ter religiosidade. E quando ela fala religiosidade, não é ser espírita, ou ser budista, ou ser católico. É você ter esse entendimento de que existe um ser muito superior, um Criador nas nossas vidas. E que toda vez que nós falamos o nome dele, nós temos um ponto de luz que se acende na nossa mente. Todos nós temos isso. Então, quando a gente vê no Livro dos Espíritos que Deus está dentro de nós, a gente poderia dizer que esse pontinho de luz é Deus dentro de cada um de nós na nossa intimidade. Bonito isso, né? De pensar que temos esse ponto de luz, né? Mas, nesse livro, Psicologia da Gratidão, a Joana, ela fala da palavra gratidão, da onde que ela vem. Aí ela diz o seguinte, que ela vem do latim, que se chama gratia, ou graça, ou gratus, agradável. Então, gratidão é se sentir agraciado. É uma sensação agradável. E quando ela, pensando nisso, ela perguntou para Divaldo, né, ela é a mentora de Divaldo, perguntou, meu filho, o que você entende como gratidão? E Divaldo disse, não, gratidão é quando a gente reconhece o que o outro fez, né? A gente tem um reconhecimento pelo que o outro faz e a gente devolve isso, né? Isso que a gente se sente grato para a pessoa. Ela falou, não, isso é negociação. Isso é arte de negociar. Ele ficou surpreso. O gratidão é muito mais profundo que isso. Gratidão é um sentimento que nasce lá de dentro. E para nascer dentro da intimidade, a gente precisa também se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente consegue ser grato. Senão a gente fica trocando, a gente é educado. Ela me deu um presente, então já vou pensar que eu tenho que comprar um presente para devolver para ela. Isso é educação, não é gratidão. A gratidão
É um outro sentimento. Está quando eu oro de manhã, ou antes de dormir, ou durante o dia, mas em geral as pessoas oram ou pela manhã e à noite. Quando eu na minha prece consigo me lembrar de tanta coisa boa que eu tenho para agradecer. O sol, a chuva, a família, o trabalho. Tanta coisa para a gente ser grato. Mas eu pergunto agora para vocês. Eu acredito que todos vocês aqui oram. Vocês não oram? Façam assim, se vocês oram. Vocês oram? Vocês agradecem? Então vamos fazer uma brincadeira. Vamos imaginar que amanhã você vai acordar somente com aquilo que você agradeceu hoje. Será que todos nós agradecemos pela família, pelo trabalho? Agradecemos pela casa que nós temos, pelo alimento, pela saúde? Ou será que amanhã a gente ia estar sem família, talvez sem casa, sem trabalho? Será que se a gente acordasse amanhã somente com o que a gente agradeceu hoje, o que será que a gente teria hoje no nosso dia a dia, nosso dia? Pensemos nisso. Uma pergunta, né, para a gente refletir. Como tem sido a minha conversa com esse meu ponto de luz dentro de mim, com esse ponto de Deus? Como é que está a minha capacidade de percepção de como é a minha vida? Será que eu consigo realmente ter uma visão introspectiva e entender quanta coisa boa eu tenho para agradecer? Divaldo estava fazendo uma palestra na Alemanha e ele conta que quando ele chegou lá, ele ficou pensando assim, meu Deus, eu, um menino de Feira de Santana, da Bahia, né, que saí de lá menino, aqui um senhor dando uma palestra numa universidade na Alemanha. Ele falou, nossa, onde que eu cheguei? Ele pensando. E aí, ele pensando consigo, ele começou a agradecer. E aí a Joana chegou perto dele e disse, meu filho, o que você está fazendo? Estou agradecendo a Deus. Nossa, muito bem o que você faz. Estou agradecendo a Deus por essa bênção. Te agradeça também por todas as coisas ruins que não te aconteceram, que não chegaram até você, que foram desviadas. Ele falou, nossa, nunca tinha pensado nisso. E ele passou daí, diz ele, a agradecer, não só por tudo que aconteceu de bom, mas por todas as coisas de ruim que não aconteceram, que passaram incólume por ele. Daí ele conta que depois de muitos anos ele estava na Inglaterra fazendo uma palestra e quando ele terminou ele contou essa história da universidade, do que tinha acontecido e daí ao final veio uma senhora conversar com ele, com a intérprete, né? E pediu, eu poderia lhe dar um conselho? Ele disse, claro, né? Agradeça também pelas coisas ruins que te acontecem. Não só pelas coisas ruins que não aconteceram, também pelas coisas que acontecem. Porque nada acontece por acaso. E você sabe disso. Então agradeça também pelas coisas ruins. Então hoje ele sempre lembra de agradecer por tudo de bom, por tudo de ruim que não aconteceu e pelas coisas ruins que aconteceram. E isso faz a gente refletir. O quanto que a gente está preparado e maduro psicologicamente para esse tipo de gratidão. Joana fala que só consegue agradecer nesses 3 níveis quem realmente já está amadurecendo psicologicamente. E para isso eu preciso ter uma visão de mim mesmo. E o conhecer, ela fala no livro, olha, o livro é difícil de ler, porque é um livro psicológico com bastante coisa, mas ela fala assim que a gente precisa conhecer as sombras que a gente traz dentro de si. Que são aquelas coisas que eu não percebo que eu sou daquele jeito. Às vezes o Joaquim percebe, mas eu não percebo. Às vezes ele não percebe, nem eu percebo. Às vezes só
né? Uma pessoa muito evoluída para perceber as coisas que eu não tenho. Mas por que isso? Porque quando eu começo a conhecer a mim mesmo, consigo identificar as coisas que eu preciso mudar. E a minha prece, ela não fica aquela prece decorada, né? Aquele chavão. Senhor, obrigado pelo meu trabalho, pela minha saúde, pela minha casa, pela minha mãe, pelo meu pai. Ela começa a ser uma prece diferenciada, porque ela vem do profundo do coração, como diz a Joana. É o entendimento da alegria que é hoje estar aqui de pé, quando muitas pessoas não podem ficar de pé. De ter voz quando tem pessoas que não sabem, não conseguem falar. De conseguir enxergar todos vocês quando tem gente que não tem olhos. Ter mãos, ter tantas coisas para agradecer. Sem contar nas coisas do dia a dia. Então, se a gente pegar a pesquisa lá, a primeira pesquisa de Harvard, 75 anos acompanhando, o que vale nessa vida senão os bons relacionamentos? Como é que eu vou ter um bom relacionamento se eu sou uma pessoa que não muda, que sou sempre do mesmo jeito? Vocês entendem a necessidade da gente se autoconhecer? Porque é nesse autoconhecimento é que eu vou identificar que às vezes eu sou crítica demais. Nossa, eu preciso melhorar isso. Estou sempre criticando, estou sempre olhando o lado ruim das coisas. Eu vou lá, a pessoa me mostra uma coisa, eu só vejo a pinta preta. Né? Aquele lençol branco, tem uma pintinha, a pessoa mostra o lençol branco, eu digo, olha a pinta preta. Né? A gente às vezes acaba tendo, se eu não fizer essa avaliação, eu não vou mudar. Se eu não mudar, eu não vou criar mais conexão. Como é que eu vou ter relacionamentos duradouros e próximos, conectados, se eu sou aquela pessoa igual? Quem me viu há 20 anos atrás, quem me vê hoje, diz, meu Deus, não mudou nada. Continua a mesma pessoa, indiferente, cega, egoísta. É isso que nós queremos para nós? Então é preciso fazer alterações na nossa vida. E a Joana fala que a primeira coisa é saber agradecer. Nem que seja no início dizer só assim, obrigada, Senhor, pela minha vida. Talvez daqui a uma semana eu falo, Senhor, obrigada pela minha vida. Mas não só pela minha. Obrigada pela vida dos meus filhos, do meu marido, da minha sogra, né? Das pessoas, até que a gente tem dificuldades, a gente vai começar a conseguir colocá-las dentro da nossa intimidade. E o nosso agradecimento vai ser muito mais profundo, muito mais conectado, né? Do que esse que a gente tem trazido. Então pensem amanhã que vocês vão acordar somente com o que vocês vão agradecer hoje. Então não esqueça, né, de agradecer por tudo. E sempre pense nisso. O que eu preciso mais agradecer? E quando a tempestade chegar, quando a dificuldade e a dor, a gente sabe que não existem vítimas. Se a dor chegou até você, alguma coisa você tem que aprender. E olha que coisa boa. Todo sofrimento tem dia, hora marcada para acabar. Sabia disso? Ninguém tem um sofrimento eterno. Se ele está se alongando, será que você não está deixando de aprender com a lição? Então a gente tem que, né? Deus precisa prolongar um pouquinho mais para ver se você acorda. Então, se o sofrimento continua, pense, o que eu estou precisando mudar? O que eu estou precisando rever na minha vida para que esse sofrimento acabe? Porque, gente, na hora que você aprende a lição, acabou. Talvez venham outras provas, que virão, em outros momentos.
mas aquela você já aprendeu. Por isso, agradecer pelas coisas boas. Agradecer pelas coisas que não aconteceram. Às vezes você está aqui, está no avião, cai o avião, morre todo mundo e você não. Por quê? Porque você não tinha que passar por aquela prova. Porque aquilo não era para você ter aquela lição. Agora, você está no avião, cai o avião, todo mundo fica vivo, menos você. As experiências da vida, né? Os compromissos que cada um de nós tem. Então, gratidão é a palavra que eu gostaria de trazer hoje para vocês como um aprendizado que cada um de nós precisa fazer. E para encerrarmos a nossa palestra, eu gostaria de trazer algumas dicas que a Joana trouxe para o Divaldo, né? Ela diz o seguinte, vou pegar minha cola aqui para não... que a gente precisa passar por alguns estágios. Primeiro, me conhecer, para eu entender o que eu preciso mudar, onde eu posso melhorar. Segundo, na hora que eu já me conheço, já sei o que eu sou, porque ela diz o seguinte, que a educação nossa, de família, cultura da nossa cidade, ela nos impõe muita coisa que às vezes não é aquilo que eu queria na minha intimidade. Mas aí porque a família quer, porque a sociedade quer, eu acabo às vezes indo para caminhos e tomando escolhas, decidindo coisas que não são aquilo que eu quero. Por isso que é importante eu me conhecer, para eu saber o que eu quero, o que eu quero para a minha vida. Segundo, ela fala, a gente precisa, depois que a gente se conhece, aprender a viver. Mais importante que viver bem é bem viver. Mais importante que ter riqueza e fama, como a gente viu lá na pesquisa, é eu ter um bem viver. Terceiro estágio, eu preciso aprender a ser. E ser não é ter. Ser não é poder. Ser não é parecer. É ser quem eu sou. E, por último, aprender a amar. E esse amor começa por nós mesmos. Então, toda vez que eu agradecer a Deus, que eu agradeça por eu ser como eu sou, por eu ter tantas conquistas já adquiridas, tantas coisas boas que eu já melhorei. Reconhecer isso, as suas melhoras, os seus pontos fortes, é o que vai nos motivar a continuar. Precisamos reconhecer as nossas coisas boas. O autoconhecimento não é só para ver o que eu preciso melhorar, é também eu entender o que eu tenho de bom. Nossa, eu nunca tinha me dado conta como eu sou uma pessoa generosa, como eu sou uma pessoa proativa, como eu sou uma pessoa alegre, como eu sou uma pessoa sorridente, como eu sou simpático. A gente vai se descobrindo e isso é maravilhoso, gente. Porque daí eu posso agradecer, Senhor, obrigada por eu já ter essa facilidade na minha vida, por eu já ter esse dom aprendido comigo. E por último, eu gostaria, para encerrar, ao invés de nós fazermos a nossa oração, eu gostaria de ler a oração que o espírito Amélia Rodrigues pediu ao Divaldo que fizesse aos finais das suas preleções. Quem sou eu, né? Mas aqui é sobre gratidão, então eu achei tão bonito, vocês já devem ter ouvido, mas eu gostaria que a gente se concentrasse e tentasse escutar isso como uma prece. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste, muito obrigado pelo que me dás. Obrigada pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem
no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que fixam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigada, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas, se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigada, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigada, Senhor.